que possamos estar buscando a presença do Senhor a cada dia. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Deus, de Te louvar, de Te adorar, Senhor, e de Te cultuar, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a cada irmão aqui presente, abençoa aqueles que estão assistindo essa transmissão, Senhor, ser com cada um deles, ó Deus, e ser com o decorrer do culto, ó Deus, que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de ler a agenda da semana, eu gostaria de conhecer as pessoas que estão nos visitando. Eu vi que tem uma família ali atrás que está nos visitando. Eu gostaria que os irmãos e amigos que estão nos visitando dessem um sinal com a mão para que a igreja possa conhecer. Amém, amém. Nossa igreja tem algo especial para dizer a vocês. Vamos lá, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Amém. Que vocês se sintam bem em nosso meio e que voltem sempre, né? Que realmente se sintam em casa. Irmãos, nossa agenda da semana está composta da seguinte forma. Na segunda-feira, o culto nos lares, como de costume. Na quarta-feira, teremos o nosso culto de oração às 19h30. Na sexta-feira, oração matinal às 6 horas da manhã, aqui no templo da igreja. No domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, com classe única, e a classe encarregada de trazer a lição é a Panorama Bíblico. No domingo, às 19 horas, um culto semelhante a esse, de celebração à palavra do Senhor e ao nome do Senhor. Eu gostaria de convidar o irmão Norberto para falar um pouco sobre o nosso retiro, que será uma bênção, em nome de Jesus. Irmãos, o som é verdade, Bastião. Eu saúdo a todos com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Devido à mesa nova, né? Quando muda de voz aqui no microfone, aí fica um pouquinho diferente, por isso que o mesário ali tem que ficar regulando. Irmãos, sobre o nosso retiro espiritual 2020, eu creio que 99,9% da igreja já sabe que vai ser em Parelhas, certo? Domingo passado eu falei aqui que a igreja esse ano 2020 não está diferente dos anos passados. Ou seja, nossos irmãos só deixam para se decidir em cima da hora, certo? Só que 2019, 2018 e 2017, essa época do ano, nós já tínhamos realmente uma boa quantidade de gente inscritas. Inclusive, nesse período do ano, nesses outros anos que eu falei, nós já tínhamos o aluguel do local garantido, já tínhamos o transporte garantido, já tínhamos boa parte da refeição que nós fazemos durante todo o retiro garantido. Esse ano, eu confesso para os irmãos, até a data de hoje, nós temos o local, o aluguel da casa garantido, ok? Temos o transporte garantido, ok? Até a data de hoje. Agora, em relação à alimentação, não está garantida ainda. Por quê? Porque os irmãos estão ainda tentando se decidir e dizer assim, eu vou para o retiro. Nós temos uma comissão composta por 5 pessoas, onde é eu, Fátima, Tony, Andréa e Rosana. Então, está faltando os irmãos ainda tomar aquela decisão definitiva. Irmãos, na comissão, nós vamos para o retiro. Por que nós precisamos disso? Porque o retiro já é daqui a um mês. Hoje é dia 19, certo? Então, dia 22 é a saída da nossa igreja para o local do retiro, ou seja, 1 mês e 3 dias. Os irmãos que pretendem ir ao retiro, se decidam e dê o nome para nós, nem que não tenha o seu valor para passar para nós
até o final do mês, mas dê o nome, porque eu sei que você dando o nome, sei que palavra de rei, ninguém aqui é rei, mas palavra de rei não se volta atrás. Então, aquele que me der o nome, a qualquer um da comissão, eu vou considerar como palavra de rei. Então, vou garantir, certo? Nem que você não tenha o dinheiro para dar, o valor para dar até o dia 31, ou até no máximo o dia 10 de fevereiro, eu dou do meu, porque sei que você vai. Então, nós precisamos da confirmação dos irmãos, aqueles que realmente têm em mente, em o retiro, que dê o nome para nós. Caso não apareça, além dos irmãos que nós já temos, nós vamos com os que nós temos. Aí não teremos condições de fretar um carro. Aí vamos ter que ir de carro particular. Mas vamos fazer o retiro mesmo com os que nós temos. Certo? Então, eu peço aos irmãos que pensem nisso, botem na caixolinha de vocês. Vocês sabem que todo ano o nosso retiro tem sido maravilhoso, tem sido abençoado, só temos colhido coisas boas nos nossos retiros, certo? Então, o retiro esse ano, com o tema, Vós sois o sal da terra, que está lá em Mateus 5,13. Então, irmãos, é isso que eu tenho para passar para vocês. Aqueles que possuem animal, como cachorro, gato, papagaio, quiserem levar, leva. Não tem problema. Chega lá, arruma um localzinho, como tem acontecido todos os anos. Então, não vamos deixar de ir porque nós temos um cachorro do tamanho de um leão e não posso levar. Pode. Desde que o seu cachorro seja dócil, desde que o seu gato seja dócil, não ataque ninguém. E nós temos visto que aqueles nossos irmãos que possuem animal são todos nessa categoria, dóceis. Então, levem seus animais, não tem problema. Tá bom, irmãos? Irmãos, não vamos perder essa oportunidade, porque retiro espiritual realmente é uma bênção. Então, dê o seu nome, porque nós vamos, né, vovô? Nós vamos, em nome de Jesus, e com certeza será uma bênção. Dê o nome pela fé, que Deus proverá. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, para que possamos fazer juntos o recitativo bíblico, que se encontra no Salmo 139, versículo 23 e 24. Vamos lá, igreja? Ó Deus, examine e me conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Salmo 139, versos 23 e 24. A igreja pode sentar, a palavra está com o ministério. Amém, irmãos. Boa noite a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o nosso Deus e que Ele possa estar sondando nossos corações nesta noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da
Batista viu a Jesus pela primeira vez, ele disse: "Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." E nós estamos aqui essa noite para adorar este Cordeiro de Deus. Essa música que nós vamos cantar fala sobre este Cordeiro, que ele é um Cordeiro santo. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para nós estarmos louvando a este Cordeiro de Deus, que nos livra dos nossos pecados. A tua cruz
Os irmãos têm oportunidade, neste momento, de consagrar as vidas, as ofertas e os dízimos. No princípio formaste a criação, por ela traída então, Verbo fez em homem salvação. Resgataste um mero pecador, incondicional amor, deste o teu maior tesouro em cruz e dor. Nova criatura fizeste em mim, quebrantado estou, transformaste-me. Eis-me aqui, moldo meu ser em teu querer. Um vaso a ser moldado em ti sou, por tuas mãos perfeitas, Senhor. És o tesouro em meu interior, de poder renascer, da vida eterna ter, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar. Senhor, que sopra o meu respirar, cumpre o teu querer, eis o meu viver inteiramente para ti. Frágil como um barro, vaso sem valor. Esse é o meu coração, pronto a ser quebrado pelo Criador. Servo que eu estou pronto a dizer-me, oh, me esvazia de mim, moldo meu ser em teu querer. Um vaso a ser moldado em ti sou, com tuas mãos perfeitas, Senhor. És o tesouro em meu interior, de poder renascer, na vida eterna ter, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar. Senhor, que sobra o meu respirar, cumpre o teu querer, eis o meu viver inteiramente para que a glória seja a ti, Senhor. Viverei para render-te todo louvor, por completo estou ao teu dispor. Tudo em mim a ti entregarei, o maior dos tesouros em ti encontrei, pleno em teu espírito serei. Um vaso a ser moldado em ti sou, por tuas mãos perfeitas, Senhor. És o tesouro em meu interior, de poder nascer, na vida eterna crer, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar. Senhor, que sobra o meu respirar, cumpre o teu querer, eis o meu viver inteiramente para ti. Eis o meu viver inteiramente para ti. Amém, irmãos. Vamos orar neste momento. Seu Deus está no céu, Pai, graças te dou, ó Deus, por mais uma noite aqui na tua casa, adorando e agradecendo o teu nome, ó Deus. Quero agradecer, ó Deus, pelos dízimos e as ofertas aqui oferecidas a ti e pelas vidas, Senhor, de cada irmão aqui presente, que nós possamos abrir os nossos corações, ó Deus, para que o Senhor possa estar falando conosco neste momento, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos passar para a nossa leitura bíblica, que se encontra em Romanos 10, do 14 ao 17. Todos juntos? Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não se ouvirem a mensagem?
E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Amém. As crianças. Oi. Graça e paz a todos, irmãos. Amém? Só me dê minha Bíblia. Está aqui. Eu vou pedir a irmã Jennifer, né, professora, para orar pelas crianças. Senhor Deus e Pai, estamos aqui para te agradecer, Deus, por este momento. Quero te pedir, Deus, pela vida dessas crianças, Senhor, que o Senhor possa usar, Deus, a mensagem de hoje, Senhor, que venha tocar os corações delas e que venha conseguir colocar em prática, Deus, aquilo que será ensinado, Pai. E que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para fazer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Nós saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus hoje. E, desde já, antecipo aos irmãos que provavelmente alguns irmãos vão ficar um pouco, eu não diria chateado, mas porque a gente vai falar hoje sobre um tema muito simples, uma coisa básica na vida cristã. Eu sei que talvez muitas vezes nós até nos esquecemos um pouco, mas é aquilo que Deus fala ao meu coração, exatamente isso que eu gosto de compartilhar com os irmãos. E nós vamos meditar um pouco hoje sobre eu sou salvo ou eu estou salvo, né? Então, será que há uma diferença nesse tema? Existe alguma coisa com relação a isso que nós possamos então aprender? Obrigado, Tony. Eu sou salvo ou eu estou salvo? E o nosso texto básico é João 3, do 16 ao 18, né? Nós vamos ler essa porção da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo momento que o Senhor nos concede, de diante da Tua palavra, Deus, refletirmos sobre aquele que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Fala, Pai, aos nossos corações, para que, ó Deus, possamos sair daqui corroborados pelo teor da Tua palavra, Deus, preenchidos, e que seja também, ó Pai, uma noite de salvação, tanto para pessoas que porventura estejam aqui, que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, como também as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. É isso que nós te pedimos e suplicamos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. É até falar nas redes sociais, é importante. Irmão, quando chegar em casa, depois dos nossos cultos, no domingo, você vai lá dar uma compartilhada no Facebook, porque os seus amigos também vão ser alcançados pela mensagem. É importante isso que nós possamos fazer. Meus amados, geralmente as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor
e Salvador de suas vidas, elas não gostam muito quando nós falamos que somos salvos. E acredito que muitos aqui, talvez quase todos aqui, devem ter passado por situações semelhantes a essa, ou devem ter ouvido alguém falar sobre isso, quando você falou que é crente, e a pessoa diz, não, eu gosto muito dos crentes, mas esse negócio de dizer que é salvo, é que eu não aceito. Quantos já passaram por isso aqui, né, Júlio? Certamente, quem levou a mensagem do Evangelho, certamente ouviu palavras como essa, né? E muitas vezes as pessoas dizem, como é que um comedor de feijão e farinha e rapadura pode dizer que é salvo, né? E enquanto Deus dava o estudo hoje pela manhã, ele falava sobre a humanidade de Jesus. E é claro que lá na Palestina, na casa de Jesus, eles não comiam feijão e farinha, viu? Comida era outro tipo, mas eles comiam comidas que, se fosse aqui no Nordeste, eles estavam comendo feijão com farinha e rapadura, né? Então Jesus era comedor de feijão, de farinha, de rapadura, se fosse a nossa realidade. E ele tem esse poder, né, de salvar, não somente ser salvo, né, de dizermos somos salvos, mas ele tem poder de salvar toda a humanidade. E é bom meditarmos sobre isso. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem, não compreendem o porquê de falarmos que somos salvos. E o curioso, irmãos, é que até mesmo no meio evangélico, muitas pessoas hoje ainda não entenderam o ser salvo. Por isso que a gente colocou esse questionamento, eu estou salvo ou eu sou salvo? E eu espero que ao final dessa meditação nós possamos compreender a diferença e saber exatamente por que eu posso ser salvo ou estar salvo. Então essa má compreensão, ela tem levado muitas pessoas a realmente abominar quando vamos levar o evangelho para elas. Porque elas não entendem que a salvação não é meritosa. E as pessoas não entendem isso quando você fala que é salvo, porque elas não entendem como é que alguém, um ser humano normal, natural, pode dizer que é salvo. Porque as pessoas entendem que você é salvo porque você fez alguma coisa para isso. Porque você tem mérito nessa salvação. Então você é salvo porque você é bonzinho, você é salvo porque você faz isso ou aquilo. Então é isso que a gente vai meditar um pouco sobre isso nessa noite. Mas a gente está falando de salvação, mas afinal, é salvo de quê? Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes nós falamos sobre salvação, nós pregamos, anunciamos a salvação, dizemos que somos salvos, mas aí eu pergunto, ser salvo de quê? Do que nós somos salvos? Que nós somos salvos? Você é salvo de quê? Eu digo isso porque tem muitas pessoas que estão procurando ser salvos de muitas coisas. Os templos hoje estão lotados de pessoas procurando ser salvos de enfermidades. Sabia disso? Tem muitas pessoas afluindo para os templos, buscando em Jesus, buscando no convívio religioso, a salvação para a sua enfermidade. Tem muitas pessoas buscando salvação da enfermidade. Tem muitas pessoas hoje buscando salvação em crises relacionais, pessoas que não se dão bem com seus pais, pessoas que não se dão bem, não se relacionam bem no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não se relacionam bem com seus amigos, têm dificuldades relacionais, então eles muitas vezes têm procurado salvar, através das igrejas, através da pregação, salvar seus relacionamentos emocionais, afetivos. Tem muitas pessoas que têm buscado a salvação da sua situação financeira, não é verdade? É por isso que nós encontramos muitos templos, muitas mensagens anunciando
a superpoderosa unção da riqueza. Por quê? Porque muitas pessoas elas estão naufragadas em dívidas, em mau planejamento financeiro, estão precisando então de uma salvação da sua situação financeira. E tem muita gente prometendo resolver isso. Então muita gente tem procurado ser salvo da sua questão financeira, da sua crise financeira, das suas dificuldades financeiras. Então eles têm buscado a salvação para esse problema. Complexos existenciais, pessoas que naufragam numa ideia de não saber o porquê de sua existência, e naquela busca, ela tem procurado resposta para suas questões existenciais, íntimas, pessoais. Alguns nessa nuvem, né, embarcam muitas vezes em processos depressivos, em patologias psicossomáticas, né? Então temos muitas pessoas hoje perturbadas psicologicamente, buscando salvação para esse problema psicológico que elas estão enfrentando, e têm buscado muitas vezes nessa palavra de salvação. Quando nós falamos de salvação, a pessoa ela relaciona essa questão com o seu problema ao qual ela está procurando a salvação. Promiscuidade, carnalidade, enfim, são muitas coisas que hoje, vamos dizer assim, norteiam a humanidade e perturbam a humanidade e faz com que eles se sintam perdidos em muitas coisas, e eles têm buscado então serem salvos dessas coisas. Mas todas essas coisas que eu falei aqui, essa relação, e certamente alguns de vocês devem estar conjecturando outras coisas mais, como diz, outras cositas mais, né? Mas todas essas coisas que você puder elencar, todas elas são passageiras. E você pode até estar salvo daquela sua situação financeira, mas aquela situação financeira ela pode voltar. Aquela crise. Você pode até ficar livre de uma determinada enfermidade de forma miraculosa. Mas essa enfermidade, enquanto você estiver nesse corpo mortal, você está sujeito que enfermidades voltem e lhe acometam. Se você tiver crises emocionais, elas podem, através dessa pregação buscada, muitas vezes você ser salvo momentaneamente. Então você pode estar salvo. Você pode estar salvo de muitos desses problemas existenciais que eu citei aqui, e muitos outros que você pode elencar aí na sua mente. Mas todas essas questões, meus amados, elas são passageiras. Elas são momentâneas. Então você pode estar salvo, mas isso não faz você ser salvo. Porque você está buscando salvação em situações e coisas que passam. Como o Val gosta que eu diga, coisas efêmeras. Mas todas elas são passageiras. Você pode ser curado da enfermidade mais terrível que possa imaginar. Mas um dia, o seu corpo mortal vai ser vencido por alguma dessas outras enfermidades. Lázaro, ele ressuscitou. Naquele momento, Lázaro foi salvo da morte. Mas depois Lázaro morreu. Então, todas essas questões que nós podemos falar aqui, todas elas são passageiras. E aí você pode, é bom buscarmos. Buscarmos saúde é bom. Buscarmos uma melhor situação financeira é bom. Todas as coisas são boas de buscarmos. E elas podemos até estar salvos momentaneamente daquele problema que nos perturba, que nos deixa perdido. Mas isso é passageiro. E quando nós falamos aqui de salvação, como nós lemos aqui no capítulo 3 de João, não está falando de salvação de questões e problemas passageiros, mas está falando de algo que torna você
a sua essência, o seu eu, realmente salvo. E isso não é algo passageiro. E pensando sobre isso, meus amados, nós vemos que o que realmente perturba o homem, o que realmente tira a tranquilidade do homem, apesar de muitas coisas, muitas preocupações, né? Como Jesus disse a uma das irmãs, você se preocupa com muitas coisas, mas uma só lhe basta. Porque muitas coisas nos perturbam, mas aquilo que realmente nós precisamos ser salvos é de uma perdição eterna, irmãos. Porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito de forma perfeita para ter comunhão com Deus. O homem foi criado para adorar a Deus. O homem foi criado para ser perfeito e andar e caminhar ao lado do seu Criador. Mas no meio desse caminho, como diria o poeta, havia uma pedra, ou uma maçã, ou uma fruta, não sei que fruta era. O fato é que levou o homem a desobedecer. E essa desobediência do homem criou uma ruptura daquele Deus santo e criador de um homem que agora não era mais santo, mas era um homem pecador, um homem afastado do seu Criador. Então, nós ficamos separados de Deus. E o termo separado aqui a gente coloca como morte, ou seja, nós fomos mortos do nosso Criador. O ser humano, ele foi morto espiritualmente, porque ele foi separado do seu Criador, pelo seu pecado. Então, o que nós somos salvos é exatamente disso, dessa perdição, porque nós nascemos condenados a uma separação eterna daquele que nos criou. Essa é a condenação. É disso que nós precisamos ser salvos. Porque isso, amados, não é passageiro. Isso é eterno. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Romanos. Eu estou mirando assim porque eu esqueci o óculos. Então eu estou mirando assim, tem que afastar um pouco. Romanos capítulo 5, o versículo 12, e Romanos 6 e 23. Romanos 5 e 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Romanos 6, 23 diz que porque o salário do pecado é a morte. Então, meus amados, a condenação que nós temos como seres humanos, com a desobediência de Adão, como diz, como por um homem, é que nós somos separados de Deus. Nós ficamos mortos espiritualmente. E é disso que nós precisamos ser salvos. É disso que precisamos ter essa salvação. Porque as outras coisas, todas elas passam. Mas essa aqui é eterna. Porque ela traz uma condenação eterna. Você ter uma eternidade separada do seu Criador. As pessoas podem até não gostar de ouvir isso. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. Né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos. Todos. Não existe nenhum. Então esse pecado, ele nos separou, ele nos matou espiritualmente do nosso Criador. Então toda a humanidade está condenada ao inferno. É duro ouvir isso? É. Porque muitas pessoas dizem, não, Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Ele não vai mandar. Porque você já está condenado ao inferno. Você está condenado ao inferno.
Quando nascemos, nascemos com essa condenação. Ah, mas foi pelo pecado de Adão. Sim, mas pelo pecado de um, todos morreram. Todos morreram. Precisamos ser salvos, irmãos, dessa condenação, da morte eterna, da separação eterna do Criador. Sei que muitas pessoas estão buscando salvação de muitas coisas, como nós falamos aqui. E muita gente tem adentrado os templos buscando salvação para muitas coisas que estão elencadas aqui que falamos. Mas eu quero que você entenda que essas coisas todas são passageiras, mas essa aqui não. Porque nós nascemos selados para o inferno. Todos nós nascemos debaixo da condenação da morte. E quando eu falo morte aqui, não só no sentido físico, da separação do meu corpo e do meu espírito, mas eu falo morte, separação eterna do Criador. E quem poderá nos salvar? Quem poderá nos salvar? Não é aquele jargão do Chapolin Colorado, não. Quem poderá nos salvar? Eu pergunto isso, amados, porque como as pessoas, elas estão buscando salvação para problemas passageiros, efêmeros, eles têm encontrado solução dos seus problemas em muitos lugares. Pessoas têm buscado solução dos seus problemas de saúde, né? Problemas de enfermidades. Existem médicos. Existe o avanço da medicina. Existem lugares que prometem curas espirituais e muitas vezes cumprem suas curas espirituais. Não é o nosso tema aqui, mas muitas vezes movidos muito mais por uma sugestão psicossomática e psicocurativa do que mesmo miraculosa, mas não é o nosso tema, mas existe. Existem muitas pessoas que têm buscado cura para os seus problemas emocionais, pessoas que têm buscado problemas na questão espiritual mesmo, religiosa, e têm encontrado em muitas pessoas, nos afamados apóstolos do século 20 e 21, nos afamados bispos, nos afamados missionários, nos afamados pregadores da mídia, que têm prometido a muitos solução dos seus problemas financeiros. E as pessoas, pela sua carência de vivermos, principalmente nossa realidade brasileira, um país, uma situação financeira de 80% a 90% da população é caótica ou perto disso, mesmo que os números dos governos não digam isso, mas todo mundo vive apertado. Então é muito fácil as pessoas ficarem mostrando solução dos seus problemas, e as pessoas têm buscado e têm encontrado salvação em muitos lugares. Têm encontrado salvação em muitas igrejas desse aspecto, têm encontrado salvação em muitos lugares com relação a necessidades que eles têm, com relação a enfermidades, problemas psicológicos, problemas de relacionamento e todos esses que nós citamos. Mas, como dissemos, todas essas coisas, elas são passageiras. Essa salvação providenciada por esses líderes religiosos, providenciada por esses médicos ou profissionais de áreas diversas, todas elas são passageiras. Porque, como falamos anteriormente, você pode ser curado de uma enfermidade, de uma patologia, e depois você ser acometido de outra. E certamente um dia você vai parar com essa vida aqui, em algum momento. Então essas coisas vão acontecer. Ou você pode ser por uma cura dessas coisas, desses problemas, uma salvação desses problemas, colocar assim, ou quando você morrer, ou eu. Mas, como nós estamos falando e falamos no tópico anterior, o que realmente nós precisamos não é meramente dessas coisas materiais. Porque você pode ter a sua situação financeira muito bem resolvida.
Muitas pessoas que viviam problemas, às vezes eu fico ouvindo esses depoimentos que as pessoas falam por aí, e é muito interessante, eu fico olhando, pessoas, não, eu estava numa situação muito difícil e tal, devendo do banco, devendo isso e tal, e eu fui na igreja tal, e cheguei lá, eu tive meus problemas resolvidos, e hoje eu tenho 2 empresas, tenho carro não sei de quê, tenho mansão não sei aonde, tem tudo isso. Realmente, ele foi salvo, a situação financeira dele foi salva. E existe muitas vezes, por trás de tudo isso, um trabalho que muitas igrejas fazem, até pela transformação de vida. Imaginou o cara todo desmantelado, passa todo final de semana gastando o que ganha, desperdiçando com as meretrizes, como diz o texto do jovem, né? Aquele jovem que abandonou o seu pai, e foi lá, gastou tudo com a prostituição, com tudo mais. Quantas pessoas viviam de uma vida dessa forma, e de repente, quando eles começam um convívio religioso, ele começa a ter uma nova perspectiva, e automaticamente a sua vida começa a mudar até financeiramente, né? Mas só que isso não resolve o problema, porque você pode ser salvo por aquele missionário, por aquele pastor, por aquele apóstolo, ou seja lá quem for, mas é um problema passageiro. Mas então quem pode realmente nos salvar? Quem pode nos salvar? Interessante, o Dr. Russell Shedd, falecido recentemente, uma vez num tema sobre salvação, uma palestra sobre salvação, e alguém fez uma pergunta bem interessante para o professor Russell Shedd. Perguntou se era possível ele perder a salvação. E Russell Shedd respondeu de uma forma bem simples para ele. Depende de quem lhe salvou. Depende de quem lhe salvou. E ele continua. Se foi Jesus que lhe salvou, é impossível você perder a salvação. Agora, se você foi salvo por alguém, então nesse tema, muitas vezes nós somos salvos por pessoas, por situações. Mas se você entende que a salvação, essa salvação que nós falamos aqui, da condenação eterna, o único que pode salvar da condenação eterna é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele diz claramente: aquele que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Então, quando você ouvir alguém criticar você por dizer que é salvo, você diga que você é salvo porque você acredita no que Jesus disse. Jesus disse: ninguém, aquele que o Pai me deu, ninguém tira da minha mão. Então eu sou salvo, é porque eu não fui salvo por pastor A, pastor B, profeta A, apóstolo B. Eu fui salvo por Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse que ninguém me tira das mãos dele. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou religioso, não é porque eu vou para a igreja, não é porque eu dou esmolas, não é porque eu faço caridade, não é porque eu faça isso ou aquilo, ou porque eu peco ou não peco. Você não é salvo por isso. Você é salvo porque um dia Jesus Cristo de Nazaré, lá na cruz do Calvário, ele deu a vida no seu lugar, e você aceitou isso. Você aceitou que ele substituísse você naquela cruz, porque a cruz, irmãos, era minha, a cruz era sua,
Mas Jesus tomou no meu e no seu lugar. E eu aceitei isso. Por que as pessoas não aceitam a salvação? Porque as pessoas não aceitam entregar a cruz a Cristo. Não entendem que Ele subiu na cruz no seu lugar. E as pessoas estão querendo subir na cruz. Subir na cruz como? Através de religiosidade. Ah, mas eu sou religioso. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. E as pessoas chegam ao cúmulo de dizer, quando eu morrer, quando a gente vai falar que é salvo, as pessoas dizem, não, ser salvo não. Quando eu morrer, Deus faça comigo o que eu merecer. Deus me livre de Deus fazer comigo o que eu mereço. Mas muitas pessoas dizem isso. Deus me livre de pronunciar uma bobagem dessa. Porque o que todos nós merecemos é a condenação eterna. Porque nós nascemos condenados ao inferno. E cada dia que passa nós fazemos mais coisa ruim que mereciam ir mais ainda para mais dentro do inferno. Mas aprove a Deus mandar o seu Filho para nos dar a vida. Vamos ler Romanos 5, continuamos em Romanos 5. Nós vamos ler agora os versículos 17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Não é porque eu sou bom, meu irmão. Eu não sou bom, não. Eu sou salvo, não é porque eu presto. Eu não presto, não. Eu sou salvo porque Jesus me amou a ponto de oferecer a sua vida naquela cruz por mim. E no momento em que eu não aceito isso, no momento em que eu recuso isso, primeiro eu estou fazendo ele de mentiroso. Depois, eu estou dizendo que não confio que ele tem poder para me salvar. Por isso que muitas pessoas têm buscado trilhar o seu próprio caminho. Ah, cada esmola que eu dou é um degrau que eu subo aos céus. Vá nessa. Vá nessa. Nada meritoso, nada de mérito nós temos para que possamos merecer a salvação. Nenhum de nós merece a salvação. Mas fomos cobertos, fomos justificados pelo ato de um. Se fomos condenados pelo ato de um, fomos justificados pelo ato de um. E o amor de Deus nos cobriu de tal forma, irmãos, que nós só podemos ser salvos por um Deus que se fez homem, se sacrificou no meu e no seu lugar. É o que a palavra de Deus nos diz. É o que a palavra de Deus nos diz. Que Deus amou o mundo. O mundo aqui não está falando dessa cosmo, está falando de nós. De uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não se perca ou não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que a palavra de Deus nos promete.
Ser salvo, então, para quê? Fizemos essa série de perguntas, né? Você é salvo, né? Colocamos aqui. Salvo de quê? Por quem? E agora vamos questionar mais um pouco. Salvos para quê? Como nós vamos seguindo uma linhagem, muitas pessoas, quando a gente fala ser salvo de quê? Querem ser salvos dos seus problemas materiais, das coisas materiais que vivemos no dia a dia. E elas têm até encontrado solução nas coisas materiais, nas pessoas. Mas se você entende que a sua salvação, que você precisa ser salvo da condenação eterna, que fez com que você já nascesse condenado ao inferno, e só existe uma solução para isso, só quem pode lhe salvar é Jesus. Aí vem a pergunta: ser salvo para quê? Para muitas pessoas, ser salvo é para ter uma situação financeira boa. Para muitos, salvação é isso. Para muitos, a salvação é saúde física, emocional, estar bem com a família, estar bem consigo mesmo. Vivemos um período em que as pessoas hoje dizem que o importante é que eu esteja bem. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas dizem, o importante é eu estar bem. Vivemos um mundo hoje hedonista, onde devemos buscar o prazer pelo prazer, independente do que as pessoas vão dizer. E nós temos visto isso no nosso dia a dia. Mas, para que então ser salvo, irmãos? Ser salvo para ter uma vida próspera, ter muita saúde, né? Viver até os 120 anos saudável, né? A ciência agora diz que vai ser possível que possamos viver até 120 anos de forma saudável. Mas 120 anos também passa. Então tudo isso que possamos buscar, e se a nossa salvação, o objetivo dela é termos uma vida social boa, termos uma vida eclesiástica boa, é termos uma vida financeira boa, é termos saúde, etc, 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 etc. Todas essas coisas são passageiras. Mas aquela mesma palavra que diz que nós fomos condenados, ela também diz que nós somos seres eternos. E teremos uma eternidade para ser vivida, que pode ser vivida separado do Criador, ou seja, mortos espiritualmente, mas vivos no sofrimento. Ou podemos escolher reinar com Cristo. Continuando o texto da leitura bíblica, diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça, um favor imerecido que você não merece, que eu não mereço, sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, nós somos salvos, meus amados, para reinarmos eternamente com Cristo. Nós somos salvos para vivermos uma eternidade ao lado do nosso Criador. Então, quando a Bíblia nos fala que fomos salvos, fomos libertos daquela condenação que pesava sobre nós, de uma eternidade separada do meu Criador. Então, meu querido, ser salvo, o objetivo de sermos salvos é reinar
eternamente com Deus. Se as pessoas, elas não têm esse objetivo na salvação, eu tenho. Amém? Amém? Isso quer dizer que vocês estão dizendo que todos vocês também têm. Que tenhamos, irmãos, então, em nós, esse anseio, esse desejo de reinarmos na eternidade com o nosso Criador. Porque é por isso que nós somos libertos da condenação. É disso que nós somos salvos. Então, da próxima vez, Zefinha, que alguém não gostar porque você diga que é salva, você diga, eu não sou salvo porque eu sou boazinha, não. Eu não sou salvo porque eu mereço. Eu não sou salvo porque eu sou religioso. Eu sou salvo porque eu acredito que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele morreu naquela cruz, no meu lugar, para me levar novamente a ter comunhão com Deus, com o seu Pai. Não é porque eu mereço. Não é porque eu seja bonzinho. Não somos salvos por sermos religiosos, bonzinhos, ou termos merecimento. Mas nós somos salvos porque cremos no amor que levou Jesus a me substituir naquela cruz. Isso, irmãos, fez com que nós fôssemos transformados. Por isso que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando as pessoas duvidam, porque você diz que é salvo, é porque elas não conhecem o selo do Espírito Santo de Deus. E quando somos selados com o Espírito Santo, irmãos, como naquela época em que o selo é citado, quando o rei pegava o seu anel, e ele colocava então o selo, aquecia e colocava naquele documento, era uma garantia real. E nós fomos selados com o Espírito da promessa para a eternidade com Cristo. Amém? É disso, irmãos, que nós somos salvos. E é para isso que nós somos salvos, para reinarmos eternamente com o nosso Criador. Nós vamos, eu gosto sempre de concluir a mensagem com uma música. E aqueles irmãos que quiserem nos acompanhar, é o hino do cantor cristão, número 46. Número 46 do cantor cristão. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já
Abençoe e nos dê uma semana abençoada, guardada pelo seu amor. E eu não poderia terminar uma mensagem como essa sem dar a oportunidade, se tiver alguém entre nós que ouviu hoje essa mensagem e entendeu o poder do amor de Deus. E você hoje também quer sair daqui dizendo: hoje eu sou salvo. Eu não estou salvo de alguma situação passageira, mas eu sou salvo em Jesus Cristo. Se tiver alguém, pode se manifestar levantando a sua mão, ou depois nos procurando, falando com algum irmão. Mas não saia daqui hoje, você mesmo que nos ouve através do Facebook, possa deixar que esse amor possa transformar a sua vida. Você entenda você precisa não estar simplesmente salvo das questões passageiras desse mundo, mas você precisa ter na sua essência a salvação de alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, Pai, obrigado, Senhor, pelo cuidado, pela proteção com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa palavra que primeiro o Senhor deu ao meu coração. Que ela possa servir, ó Deus, para compartilhar com outras vidas. Que possamos aqui, ó Deus, sairmos realmente entendendo, ó Deus, a profundidade do Teu amor, a profundidade da salvação que nos foi otorgada pelo sacrifício substitucional, vicário de Jesus Cristo naquela cruz em nosso favor. Abençoa, Pai, aqueles que ouviram essa mensagem, que possam sair daqui hoje com as suas vidas realmente, como diz a música, transformados. Porque Jesus, assim como Ele transformou a minha vida, Deus, Ele quer transformar, quer continuar transformando muitas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tivemos nessa noite aqui, esse banquete espiritual que o Senhor nos proporcionou. Agradecemos, Pai, pelo Teu amor que não tem fim, que não tem como medirmos, ó Pai, o Teu amor que nos cobre de uma forma que não temos a compreensão. Te agradecemos, Pai, pela graça redentora de Jesus Cristo que nos alcançou, apesar da nossa pequenez e da nossa insignificância. E a consolação doce, maravilhosa do Espírito Santo que nos selou para uma eternidade na Tua presença. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, com a nossa oração silenciosa, o nosso culto está encerrado.